Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa 64ª aula de estudos do livro A Gênese, de Allan Kardec. Meu nome é Marcos Venício e eu quero convidar você a passar aqui mais ou menos, em média, 1 hora, discutindo, ouvindo temas importantes, fascinantes, instigantes, relevantes sobre ciência, sobre doutrina espírita, sobre a vida, pois a doutrina espírita versa sobretudo sobre a vida. Segue aqueles comentários que a gente sempre faz, né? Inscreva-se no canal Lar dos Unidos, que é muito importante. Inscreva-se no canal para a relevância do mesmo. Deixe o seu gostei se você gostou. Compartilhe com outras pessoas, é muito importante para o reconhecimento do algoritmo do YouTube. Use a aba de comentário para tecer os comentários. E claro, se você não gostou também, pode deixar o seu não gostei e faça sugestões, diga, critique, elogie, se for cabível, sugestione, enfim. Esse canal, ele é feito para vocês. Como sempre, eu gosto de repetir, gosto de pontuar no tempo e no espaço, né? Eu estou gravando esse vídeo numa manhã de quinta-feira, 2 de dezembro de 2021. Ainda estamos numa pandemia, a Europa sendo varrida por uma nova onda, a 4ª onda deles, uma nova variável ou variante, né, da Covid tem se apresentado no mundo, já chegou inclusive aqui ao Brasil, assusta um pouco, sobretudo porque nós estamos naquela época do ano em que precedem as festas, aglomerações, já se vê os lugares muito lotados, as pessoas já agindo como se a pandemia tivesse já passado, e isso não é verdade, né? A pandemia não passou. Então, muitas pessoas agindo com negligência, agindo com imprudência. Estamos adiantados, sim, no número de vacinas, mas tem muitos não vacinados ainda, e isso acarreta um perigo, acarreta um risco constante para a sociedade. Então, tenha cuidado ao sair de casa, use sempre a máscara, higienize as mãos, evite a todo custo aglomeração e tome a vacina se você não tomou ainda. Se tomou só a primeira dose, desde que não seja a da Janssen, né, que é uma dose só. Caso contrário, tome a sua segunda dose. Se você está no grupo que vai receber a terceira dose, tome a terceira dose. Acredite, as vacinas salvam vidas. Elas fazem a diferença. Na verdade, o número de mortos que ainda estão ocorrendo todos os dias e o aumento de casos em alguns lugares são e ocorrem sobretudo em função daquelas pessoas que não tomaram a vacina. Então, faça a sua parte, seja responsável e cuide daquele que você ama, daquele ou daquela que você gosta, pois tomando a vacina, você está protegendo a si mesmo e ao próximo, tá bom? Obrigado, então. Vamos agora, então, dar início, né, à nossa aula de número 64, como eu já falei. Estamos estudando, né, o capítulo 13, que se chama Caracteres dos Milagres, e estamos estudando, na aula passada, né, na aula 63, nós fomos até o item 12, fomos até o item 12, estamos estudando a parte, né, a sentença de que o Espiritismo não faz milagres. Então, dando continuidade, né, às nossas, aos nossos comentários, né, acerca do que Kardec nos transmitiu. E então, já direto mergulhando no item 13 do capítulo 13 também, Kardec escreve o seguinte, e aí nós estamos falando, né, do quesito, não esqueça, para não fugir do foco, né, e da linha de raciocínio, estamos abordando a temática de que o Espiritismo não faz milagres. Item 13. A intervenção de inteligências ocultas nos fenômenos espíritas não os torna
mais milagrosos do que todos os outros fenômenos devidos a agentes invisíveis, porque esses seres ocultos que povoam os espaços são uma das forças da natureza, força cuja ação é incessante sobre o mundo material, tanto quanto sobre o mundo moral. De cara, já esse primeiro parágrafo nos aponta um resultado muito interessante. É que os fenômenos espíritas, né, de mediunidade, os fenômenos espíritas perpetrados na matéria, né, isso não vem a ser um milagre, é o que Kardec está abordando aqui de maneira muito clara. E não é milagre porque o espírito, a natureza do espírito, a existência do espírito, não tem nada de milagre, é um fenômeno da natureza. É tão natural quanto o fato de nós estarmos respirando, de nós estarmos vendo, ouvindo, nos alimentando, enfim, vivendo. A existência do espírito e as suas relações, não só com o mundo espiritual, mas com o mundo material também, é uma das leis da natureza, é uma das forças da natureza. Portanto, nada tem de milagroso, muito pelo contrário, tem de muito natural. Bom, continuando no parágrafo 2 do item 13, Kardec expressa o seguinte: esclarecendo-nos acerca dessa força, o Espiritismo faculta a elucidação de uma imensidade de coisas inexplicadas e inexplicáveis por qualquer outro meio e que, por isso, passaram por prodígios nos tempos idos. Do mesmo modo que o magnetismo, ele revela uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida, ou melhor dizendo, conheciam-se os efeitos, porque eles em todos os tempos se produziram, porém não se conhecia a lei, e foi o desconhecimento desta lei, né, que gerou a superstição. Conhecida essa lei, desaparece o maravilhoso e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Eis porque tanto operam no milagre os espíritos, quando fazem que uma mesa se mova sozinha ou que os mortos escrevam, como um milagre opera o médico quando faz que um moribundo reviva, ou o físico quando faz que o raio caia. Aquele que pretendesse, com o auxílio desta ciência, fazer milagres, seria ou um ignorante do assunto, ou um enganador de tolos. E aqui, Kardec faz alusão ao magnetismo, né? Não confundir com o magnetismo dos materiais, magnetismo dos ímãs propriamente dito, mas aqui o magnetismo que o Espiritismo aborda, né? Foi muito estudado pelo Franz Anton Mesmer e por muitos outros aí, tá? Jacob Mello, nos dias de hoje, estuda bastante, né, a questão do magnetismo e a cura pelo magnetismo, cura da depressão, cura de uma série de outros fatores através do magnetismo. Bom, magnetismo não só é como foi uma das forças da natureza descoberta, acho que já lá no século XIX, Kardec já estudava muito o mesmerismo, estudava muito com o Marquês de Ponsegui, com Deleuze, o Sábio, toda essa turma de magnetizadores, né, que posteriormente nós falaremos sobre isso. E o magnetismo apontava uma série de fenômenos de ordem físicas, como levitação, como cura, como caustificação, como cicatrização, como, enfim, uma série de fenômenos que eram tidos por prodígios ou milagres, né? Esse magnetismo, que é uma das forças da natureza,
unindo-se posteriormente à ciência do espiritismo, com certeza veio trazer a lume, veio trazer ao esclarecimento uma série de fenômenos que até então eram considerados prodígios, né, como os fenômenos mediúnicos de psicografia direta, de audiência, de vidência, a mediunidade de cura, os fenômenos de levitação de mesas, de cadeiras, de objetos pesados e às vezes até de pessoas. Esses fenômenos todos e muitos outros, eles por muito tempo ficaram no rol dos fenômenos místicos, dos fenômenos miraculosos. Precisou do magnetismo e em seguida a doutrina espírita no seu aspecto científico, para nos lembrarmos, para testificar, para comprovar e elucidar o fato de que tais fenômenos são respaldados por leis da natureza, leis do magnetismo. Esse magnetismo que eu estou comentando, por favor, não vão confundir jamais com o magnetismo provocado pelo spin das partículas subatômicas do átomo, né? Isso é um magnetismo também, que causa um momento de dipolo magnético, mas é outra história. Esse magnetismo que nós estamos falando, a doutrina, inclusive, refere-se e define em nós, o magnetismo humano, por exemplo, ou animal, como aquela força vital, como aquele campo de energia que dá a vida orgânica. Só para citar um exemplo de definição, muito en passant, mas acho que já reflete um pouco a ideia. Vai chegar o momento de nós falarmos com mais detalhes sobre o magnetismo. Então, aqui no item 13, já no final, Kardec faz uma bela comparação do trabalho do médico, do trabalho do físico, né, do trabalho de profissionais que, usando das suas expertise, né, utilizando das suas capacidades, operam o que para um tolo possa parecer milagre, né? Quando um médico cura, quando um físico opera fenômenos envolvendo eletricidade e por aí vai. Da mesma forma, os espíritos conseguem também muitos fenômenos chamados de fenômenos mediúnicos, utilizando esse campo magnético de energia vital que nos envolve a todos, que está em toda parte. Tá ok? Reflitam sobre isso e deixem seus comentários aí na aba de comentário. Se tiver alguma dúvida, se quiser alguma explicação um pouco mais pormenorizada, deixe seu comentário aí que eu respondo, tá certo? Bom, muito importante agora o que se segue no item 14, tá? No item 14 do capítulo 13 do livro dos médiuns, né? Dos médiuns, não, desculpa, no livro A Gênese, tá? Estava pensando já aqui no livro dos médiuns, que aliás é um estudo recomendado também, principalmente se você quiser se aprofundar nessa fenomenologia de fenômenos espíritas. Por isso que me veio aqui à mente o livro dos médiuns e eu acabei colocando aqui no contexto errado. Portanto, vamos lá, no item 14, Kardec escreve o seguinte, e é muito importante: pois que o Espiritismo repudia toda pretensão às coisas miraculosas, haverá fora dele milagres na acepção usual dessa palavra? E aqui é uma pergunta que Kardec faz, né? Muito embora, né, o Espiritismo repudia, não concorda, abjura, de certa forma até afasta a possibilidade dessa ideia, será que, ele faz uma pergunta, será que poderia existir milagre na acepção da palavra? Primeiro vamos entender o que é um milagre na acepção da palavra, né? Milagre nada mais é do que o acontecimento de algo que seria impossível acontecer. E, portanto, seria um milagre, pois aconteceria algo impossível de acontecer. Só que tem um problema. Se acontecesse, já não seria impossível, porque aconteceu, não é verdade? Perceberam a questão, a importância da questão, a transcendência da questão? Se aconteceu é porque era possível, então nunca foi impossível. Mas vamos ver o que Kardec desenvolve a respeito disso, né?
Então ele continua aqui, acho que ele dá a resposta, né? Vamos ver. E a resposta que ele dá é a seguinte: digamos acerca de que esse milagre realmente poderia existir. Digamos, primeiramente, Kardec nos explica, né? Que dos fatos reputados milagrosos ocorridos antes do advento do Espiritismo e que ainda no presente ocorrem, a maior parte, se não todos, encontram explicação nas novas leis que ele veio revelar. Esses fatos, portanto, se compreendem, embora sob outro nome, na ordem dos fenômenos espíritas, e com tais nada tem de sobrenatural. Fique, porém, bem entendido que nos referimos aos fatos autênticos e não aos que, com a denominação de milagres, são produto de uma indigna trampolinice, com o fito de explorar a credulidade. Tampouco nos referimos a certos fatos lendários que podem ter tido originalmente um fundo de verdade, mas que a superstição ampliou até ao absurdo. Sobre esses fatos é que o Espiritismo projeta luz, fornecendo meios de apartar do erro a verdade. Bom, e aqui de novo Kardec reforça, né, que muitos dos fenômenos, né, muito da fenomenologia, muito dos acontecidos que eram tidos como milagres, né, como por exemplo os mortos escreverem ou falarem através de outras pessoas, as curas instantâneas ou mesmo paulatinas, mas que se efetivavam, né, como eu falei anteriormente, a ciência espírita, juntando-se ao magnetismo, com certeza trouxe a lume, né, a explicação de uma série de fenômenos que hoje são muito bem embasados no arcabouço dos aspectos científicos da doutrina espírita, né? Claro que aqui também, com muita consciência, Kardec já nos coloca em atenção, já nos adverte para a possibilidade muito lógica, muito notória e que sempre se verificam das fraudes, né? Muitos acontecimentos que se pedem explicação ou explicações, muitos dos acontecimentos que se pedem uma intervenção inteligente, na verdade são fraudes, né? São misticismos, são eventos sem nenhuma comprovação, e aí, é claro, quanto a estes, o Espiritismo não vai, de forma alguma, tecer nenhum tipo de comentário, nem perder tempo a esse respeito, porque o desiderato, por assim dizer, já foi dado, já foi dito, né? Um erro, é algo falso que não merece explicação por conta da sua própria falsidade. Ok? Mas, de novo, deixe seu comentário, diga aí o que é que você pensa. Você acredita em milagres? Você acha que milagre sim pode acontecer? Você já viu algum milagre acontecendo? Deixa descrito aí, compartilhe conosco. Participe, esse canal é feito para você. E agora vamos entrar num capítulo mais espinhento, ou será espinhoso? Me digam aí também nos comentários qual é a grafia correta. Mas vamos entrar agora num temário, no mínimo, instigante, no mínimo fascinante, no mínimo preponderante, relevante, importante e talvez até alucinante, por que não dizer, né? É a questão de se Deus faz milagre. O título desse item é: Faz Deus milagres? Realmente, será que Deus realmente faz milagres? Acho que nós já comentamos um pouquinho isso lá no começo, não sei se foi na aula 61 ou 62, acho que em alguma dessas aulas aí nós já comentamos a respeito disso. Mas é muito interessante ler o que Kardec pensava a esse respeito. Vamos lá. Item 15, estou me referindo ao item 15 de A Gênese. Nesse subitem, né, nesse capítulo, ainda o capítulo 13,
item 15, né, no assunto, faz Deus milagres? Né? Será que Deus obra milagres? Bom, seguindo o que Kardec comentou, né? Quanto aos milagres propriamente dito, Deus, visto que nada lhe é impossível, pode fazê-los. Ou melhor dizendo, eu vou reler para ficar no contexto direitinho, quando que você sabe que um texto fora do contexto vira um pretexto, daí a correta e autêntica leitura se faz necessária, tá? Então, vamos lá. Item 15. Quanto aos milagres propriamente ditos, Deus, visto que nada lhe é impossível, pode fazê-los, mas falo. Então, Deus pode fazê-los, né? É Deus, ele pode tudo, mas será que ele os faz? Ou, por outras palavras, derroga as leis que ele próprio emanaram? E aí é uma coisa interessante, porque um milagre, na acepção da palavra milagre, realmente teria que ser a quebra de uma lei já estabelecida. Seria a quebra de uma lei já estabelecida. E aí a questão muito judiciosa, questão muito prática proposta por Allan Kardec é: será que Deus então abdicaria das leis feitas por ele mesmo, leis aliás perfeitas, para perpetrar, fazer surgir um milagre? Será que é assim que funciona, né? Repetindo, ou por outras palavras, derroga as leis que dele próprio emanaram? Não cabe ao homem prejulgar os atos da divindade, nem os subordinar à fraqueza do seu entendimento. Contudo, em face das coisas divinas, temos para critério do nosso juízo os atributos mesmos de Deus. Ao poder soberano, reúne ele a soberana sabedoria, donde se deve concluir que não faz coisa alguma inútil. Já percebam o encadeamento lógico da dissertativa do Allan Kardec, né? Ou seja, você começar a entender, Deus fez leis muito rígidas e leis muito perfeitas que ordenam tudo da natureza. A troco de que Deus desconsideraria essas leis, né? Leis tão perfeitas, leis que, aliás, mantêm a estabilidade e o equilíbrio do universo inteiro. Continuando aqui, segundo parágrafo do item 15. Por que então faria milagres? Para atestar o seu poder, dizem. Mas o poder de Deus não se manifesta de maneira muito mais importante e imponente pelo grandioso conjunto das obras da criação, pela sábia previdência que essa criação revela, assim nas partes mais gigantescas, como nas mais mínimas, e pela harmonia das leis que regem o mecanismo do universo, do que por algumas pequeninas e pueris derrogações que todos os prestimanos sabem imitar. Que se diria de um sábio... Olha que comparação. Desculpa. Kardec costuma sempre traçar um paralelo com um exemplo prático. Olha que comparação interessante que ele dá aqui, Kardec. Que se diria de um sábio mecânico que, para provar a sua habilidade, desmantelasse um relógio construído pelas suas mãos, obra-prima da ciência, a fim de mostrar que pode desmanchar o que fizera? Seu saber, ao contrário, não ressalta muito mais da regularidade e da precisão do movimento da sua obra? Não é interessante? Então, é uma questão de cume filosófico, talvez teológico, mas pense sobre isso um pouco. Olha só, as leis da natureza, as leis que regem os fenômenos do universo, são leis perfeitas. São leis perfeitas. Essas leis são condensadas em 4 campos, tá? 4 campos de força: força eletromagnética, forças nuclear forte, força nuclear fraca,
e força gravitacional. Esse sistema de 4 campos explicam todos os fenômenos da natureza conhecidos hoje. São campos perfeitos, são leis perfeitas. É claro que aqui estamos fazendo um exercício de livre pensar, de livre raciocínio, mas com que objetivo Deus quebraria essas leis já tão perfeitas? Não seria negar a própria perfeição, ou no mínimo utilidade dessas leis? E a troco de quê? Tudo bem que o nosso raciocínio é infinitamente limitado, mas será que realmente faria sentido? Como esse paralelo do relojoeiro que o Kardec fez? E aí ele vai concluindo o item. Não é, pois, da alçada do Espiritismo a questão dos milagres. Olha só, não é, pois, da alçada do Espiritismo a questão dos milagres. Mas, ponderando que Deus não faz coisas inúteis, ele emite a seguinte opinião. Olha só, o que diz a doutrina espírita sobre milagres? Isso é muito importante, gente. Para os nossos estudos, para tirar as dúvidas das pessoas, para estimular o nosso raciocínio. Anotem isso, viu? Está no livro A Gênese, capítulo 13, último parágrafo do item 15. Olha só, qual a opinião da doutrina espírita sobre essa questão dos milagres? Eis o que diz a doutrina espírita. Não sendo necessários os milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais. Deus não faz milagres, porque sendo como são perfeitas as suas leis, não lhe é necessário derrogá-las. Se há fatos que não compreendemos, é que ainda nos faltam os conhecimentos necessários. Lindo, lúcido, lógico, determinante, peremptório, não é verdade? E faz sentido mesmo. As leis da natureza já são perfeitas, perfeitas. Não tem necessidade de você estar quebrando, adaptando, fazendo aí uma gambiarra para poder atender devaneio, sei lá de quê. Nós estamos falando de Deus, sim. Nós estamos falando de Deus, que é a inteligência suprema. Não há nada mais inteligente do que Deus. Então, muito bonita essa opinião que a doutrina espírita tece acerca da existência de milagres. Então, como eu já disse aqui muitas vezes, que não acredito em milagres, e não acredito mesmo, não existem milagres, e está aqui a doutrina espírita, e eu sou de acordo com a doutrina espírita, não existem realmente milagres. Mas o que você acha sobre isso? Você pode discordar sem problema nenhum. Vivemos, pelo menos ainda, né? Vivemos uma democracia, então cada um pode ter a ideia que quiser, cada um pode ter a opinião que quiser, cada um pode acreditar no que você quiser. Então, se você acredita que existem milagres, se você até conhece de fato algum milagre que você julga que aconteceu, nenhum problema também quanto a isso, tá? Descreva, comente aí nos comentários se você discorda, né, desses resultados ou concorda da fé deles. Você tem algo a dizer, alguma opinião para acrescentar, é de grande valia. Deixa aí na aba de comentários, tá? Ela é feita para você. Bom, visto isso, vamos entrar agora no item 16 do capítulo 13, onde Kardec expressa-se da seguinte forma: admitido que Deus houvesse alguma vez, só um instantinho aqui, eu vou repetir. Admitindo que Deus houvesse alguma vez, por motivos que nos escapam, derrogado acidentalmente leis por ele mesmo estabelecidas, tais leis já não seriam imutáveis.
Mesmo, porém, que semelhante derrogação seja possível, ter-se-á pelo menos de reconhecer que só ele, Deus, dispõe desse poder, sem se negar ao espírito do mal, a onipotência, não se pode admitir-lhe seja dado desfazer a obra divina, operando de seu lado prodígios capazes de seduzir até os eleitos, pois que isso implicaria a ideia de um poder igual ao de Deus. É, no entanto, o que ensinam. Se Satanás tem o poder de sustar o curso das leis naturais, que são obra de Deus, sem a permissão deste, mais poderoso é ele do que a divindade. Logo, Deus não possui a onipotência e se, como pretendem, delega poderes a Satanás para mais facilmente induzir os homens ao mal, falta-lhe a soberana bondade. Em ambos os casos, a negação de um dos atributos sem os quais Deus não seria Deus. E aqui, de novo, eu não sei se você que está me ouvindo já percebeu de maneira muito sutil que a doutrina também não compra muito essa ideia da existência do Satanás, não, né? Se não vejamos um ser tão poderoso quanto Deus, porque aí Deus já não seria Deus, teria outro igual, como só que voltado para o mal, né? Como Kardec fala aqui, um Satanás que seria capaz de também derrogar as leis criadas por Deus, leis essas perfeitas, com o objetivo de nos fazer o mal, com o objetivo de destruir a própria criação divina, a própria criação de Deus, isso nos traria um problema muito grave de gênese teológica até, porque se isso fosse verdade, teríamos aqui um ser tão poderoso quanto Deus, no mínimo igual a Deus. E aí Deus não poderia ser onipotente, uma vez que teria um outro cópia dele, só que voltada para o mal. E da teoria de que não, na verdade, Deus permitiu a existência de Satanás. Estaria em xeque também a bondade de Deus, né? Porque seria um tremendo cabo de guerra injusto, que de um lado nós teríamos um grupo extremamente superior, extremamente mais forte, com poderes que nós não temos e permitido por Deus para nos afrontarmos, nos desviarmos do caminho e nos jogarmos na perdição, com muito mais poderes que nós nem sonhamos em ter. Seria necessário que Deus fosse mal, né? Fosse maldoso, teríamos que ter, me perdoe a palavra, eu tenho até medo de estar blasfemando, mas seria preciso que Deus fosse maligno, né? O que não faz nenhum sentido, porque Deus é a origem e em essência é toda a bondade, né? Então eu penso que por A mais B está muito bem determinado que a figura do Satanás é também uma figura mitológica, é também um emblema, é também um símbolo que, claro, que tem alguns significados de cunho filosófico, de cunho espiritual, mas que também recai no rol, a existência do Satanás recai no rol daquelas coisas e conceitos e definições que nós não podemos levar ao pé da letra, tentando materializar na vida real a existência de certos conceitos, tá bom? Fique bem claro isso. Bom, no segundo parágrafo, ainda do item 16, Kardec continua a sua linha de raciocínio, né? Da seguinte forma: daí vem a Igreja distinguir os bons milagres que procedem de Deus dos maus milagres que procedem de Satanás. Mas como diferenciá-los? Pergunta Kardec. Seja satânico ou divino, um milagre haverá sempre uma derrogação de leis emanadas unicamente de Deus.
Se um indivíduo é curado por suposto milagre, quer seja Deus quem o opere, quer Satanás, não deixará por isso de ter havido a cura. Forçoso se torna, um instantinho aqui, porque eu estou aproveitando para circular esse texto aqui, que é muito importante. Forçoso se torna fazer pobríssima ideia da inteligência humana para se pretender que semelhantes doutrinas possam ser aceitas nos dias de hoje. Isso é muito interessante, porque eu mesmo tenho amigos e colegas que são protestantes, e dentre eles eu tenho amigos e amigas que são protestantes, mas assim, são muito liberais, digamos assim, mas eu também tenho amigos e amigas protestantes que são muito ortodoxos, muito ortodoxas, e dizem que o espiritismo é coisa do diabo. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar disso, que o espiritismo é coisa do cão, do capilouro, do capeta. Bom, se assim é, uma vez eu tive um debate filosófico teológico com um desses meus amigos, e a conclusão que eu cheguei, ao final das contas até ele chegou também, é de que das duas uma, ou se o espiritismo for obra do diabo, né? A questão, o debate foi em função dessa premissa, de se o espiritismo é de Deus, né, ou se o espiritismo não é coisa de Deus. A conclusão teológica que você chega nesse debate é que ou o espiritismo é coisa de Deus, ou o diabo mudou de lado. Né? O diabo virou a casaca e se arrependeu aí dos seus problemas e virou o próprio cão. O diabo virou coisa de Deus, né? Satanás virou de Deus. É a única conclusão que nós temos a tomar sobre isso. Mas assim, não acredite no que eu estou dizendo não, tá? Pesquise, reflita, tome suas próprias conclusões. Jesus Cristo disse certa vez que reconhece uma árvore pelos frutos. Uma árvore má não pode dar bons frutos, e uma árvore boa não pode dar maus frutos. Analise então os frutos que a árvore doutrina espírita dá. Analise os frutos que o espiritismo tem nos dado. E aí você chega à conclusão de se são bons frutos ou são maus frutos. Eu não quero e jamais poderei falar por vocês, só posso falar por mim. Na minha opinião, a árvore espiritismo só dá frutos de um doce, de uma perfeição absoluta. Mas diga, deixe no comentário o que você pensa sobre isso, concorda comigo, não concorda comigo, deixa aí o seu comentário e, de novo, nenhum de vocês são obrigados ou obrigadas a concordar comigo. Nem são obrigados a concordar com a doutrina espírita. Só que se você não concordar com a doutrina espírita, você vai ter que achar algo tão lógico e racional que explica as coisas da vida. E fora da doutrina espírita, eu nunca consegui encontrar tal compêndio ou tal conjunto de conhecimento que assim o haja. Mas deixe seu comentário aí democraticamente. Aqui, a voz de todos e todas são considerados e consideradas. A opinião de todos e todas são válidas. Bom, encerrando o item 16, Kardec escreve o seguinte: reconhecida a possibilidade de alguns fatos considerados miraculosos, há-se de concluir que, seja qual for a origem que se lhes atribua, eles são efeitos naturais de que se podem utilizar espíritos desencarnados ou encarnados, como de tudo, como da própria inteligência e dos conhecimentos científicos de que disponham para o bem ou para o mal, conforme neles preponderem a bondade ou a perversidade. Valendo-se do saber que haja adquirido, pode um perverso fazer coisas que passem
por prodígios aos olhos dos ignorantes. Mas quando tais efeitos dão em resultados um bem qualquer, fora ilógico atribuir-se-lhes uma origem diabólica. Aqui eu acho que cabe um comentário, até nem tão para esse item, mas para o item anterior, o item 15, é que também é preciso entender que muito daquilo que nós chamamos de milagres, na verdade, é produto da nossa ignorância. Quando nós temos um evento que nós não sabemos a explicação desse evento, nós dizemos que isso é um milagre. Afinal de contas, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e um certo personagem da história mostrou álcool em chama, e os nossos indígenas achando que aquilo era água, esse nosso ilustre personagem da história foi tido como um diabo velho, né? Foi tido como um demônio por atear fogo na própria água. Os indígenas não conheciam o álcool, eles só viam aquela substância límpida, transparente, cristalina, tal qual a água, pegando fogo. Não conheciam o álcool, não conheciam as propriedades da inflamação. Então, quando não se conhece o fenômeno, aliás, quando não se conhece as leis envolvidas naquele fenômeno, aí vem o misticismo, vem o mito, vem as explicações miraculosas e muitas vezes, não raro, vem aí o rótulo de milagre naquele fenômeno, de que milagroso não tem nada, nada passa da aplicação de leis naturais, que é óbvio que nós não conhecemos todas essas leis. E alguém vai dizer, mas os milagres vivenciados por Jesus, os milagres que Jesus fez. Ainda vamos falar sobre isso, aqui mesmo na Gênesis, esse assunto será abordado intrincadamente, em detalhe, mas eu já adianto o contrário. Contrário não, já adianto o seguinte: fez realmente Jesus milagres? Ou Jesus, um espírito crístico já, um espírito altamente evoluído, um espírito puríssimo, a serviço de Deus diretamente, será que ele não sabe de leis que nós não sabemos ainda? Será que ele não sabe como a matéria funciona? Leis até quânticas, leis até paraquânticas, que nós nem imaginamos ainda? O que você acha sobre isso? De novo, deixe seu comentário aí. Então, na aba de comentários, mas claro, só se você quiser. Então, esse rótulo de milagre, ou coisa, esse rótulo de milagre, essa mania de estar atribuindo coisas a Deus ou ao diabo, ao capilouro, eu penso que é muito por conta da ignorância inerente a todos nós. É o que eu acho, é o que a doutrina diz, e eu concordo para e passo com a doutrina espírita. Tá legal? Mas, o que você acha sobre isso? Você concorda ou você não concorda? Tão legal se a gente pudesse abrir um debate ao vivo, né? Quem sabe? Vamos ver se a gente consegue aí evoluir para a gente conseguir pontualmente alguns debates ao vivo, né? Vamos lá, tudo é possível, mas nem tudo é provável. Bom, no item 17, fechando esse subassunto, né, de se Deus faz milagre, no item 17, Kardec escreve o seguinte: mas a religião, dizem, se apoia em fatos que nem explicados, nem explicáveis são. Inexplicados, talvez. Inexplicáveis é uma questão muito outra. Que sabe o homem das descobertas e dos conhecimentos que o futuro lhe reserva? Sem falar do milagre da criação, o maior de todos, sem contestação possível, já pertencente ao domínio da lei universal, não vemos reproduzirem-se hoje sob o império do magnetismo, do sonambulismo, do espiritismo, os êxtases, as visões, as aparições, as percepções à distância, as curas instantâneas, as suspensões, as comunicações orais e outras,
com os seres do mundo invisível. Fenômenos esses conhecidos desde tempos imemoráveis, tidos outrora por maravilhosos e que presentemente se demonstra pertencerem à ordem das coisas naturais, de acordo com a lei constitutiva dos seres. Os livros sagrados estão cheios de fatos desse gênero, qualificados de sobrenaturais. Como, porém, outros análogos e ainda mais maravilhosos se encontram em todas as religiões pagãs da antiguidade, se a veracidade de uma religião dependesse do número e da natureza de tais fatos, não se saberia dizer qual a que devesse prevalecer. Muito interessante essa finalização desse item por Allan Kardec, visto que realmente aqui nesse item ele está falando sobre o aspecto de base das religiões. Sim, porque todas as religiões elas têm por base um arcabouço de milagres, ela tem por base um arcabouço de feitos ditos miraculosos. O cristianismo não é diferente, não. Nem mesmo o espiritismo, que atesta os feitos de Jesus, né? Os milagres. Jesus curou leprosos, Jesus curou cegos de nascença. Tem gente que atribui até que Jesus ressuscitou mortos. Terá um capítulo apropriado e todo dedicado aos milagres vivenciados por Jesus, aqui mesmo na Gênese. Eu só citei isso antecipadamente para dar juízo do fato de que até a doutrina espírita, sim, ela é fundada em algo que se admite ou admitia, ou admite ainda nos dias de hoje, serem milagres, tudo aquilo que Jesus vivenciou. É claro que, como nós veremos daqui a pouco, e o Espiritismo não pode entrar em contradição, e nós acabamos de estudar agora há pouco que o Espiritismo não crê em milagres. Então, já dando um spoilers aí, me perdoe, spoiler não é coisa educada não, tá? Olha, se você assistir um filme, não dê spoilers, isso é uma falta de educação muito grande. Mas aqui na Gênesis eu já vou dar um spoiler. Nós vamos entender que nada do que Jesus Cristo fez foi milagre. Foi, outro sim, aplicação de leis sofisticadas, superiores, e a perfeita manipulação dessas leis que Jesus tinha em mãos, e ele usou para fazer os pretensos milagres que ele realizou. Mas nós estudaremos isso com calma. Kardec selecionou aqui uma série de milagres que constam lá nos evangelhos, né, da Bíblia. Então tenham calma que nós estudaremos esses milagres de um ponto de vista mais racional, mais lúcido, mais embasado, né? Outro detalhe interessante que Kardec trabalha aqui no item 17, eu não sei se nós até já comentamos um pouco também sobre isso, é a questão do conhecimento das ciências. E aqui Kardec está em 1868. 1868. Imagina que em 1868 não havia mecânica quântica, não havia teoria da relatividade, não havia uma série de ciências que, para a época, os fenômenos perpetrados por essas ciências é uma coisa de mais do que maluquice, era cor de bruxo, é cor de mago. Já imaginou em 1868 os cientistas da época se depararem com fenômenos quânticos? Iriam dizer que isso não faz sentido, que isso não é racional, isso é cor do cão, é do capilouro, esses fenômenos aí. E olha que ainda tem gente hoje em dia afirmando isso. Só para vocês terem uma ideia. Você tem celular, não tem? Smartphone? Imagina um aparelho desse que você tem aí em mãos. Quem sabe até você está olhando para a tela de um agora. Imagina esse quadradinho preto que serve de televisão, que serve de rádio, que serve para assistir filmes, para ouvir música, que serve para, enfim, que serve para você instalar uns 100 números de aplicativos dos mais diversos possíveis. E serve para se comunicar também. Se comunicar por voz, por áudio,
ou pelas duas coisas ao mesmo tempo. Serve para ler, serve para escrever, pontinho, pontinho, pontinho. Leva o conhecimento ou o conceito, leva o conceito desse aparelho para a época de Kardec. Se você não iria ser ridicularizado ou ridicularizada, se você não ia ser atestado ou atestada como louco ou como louca. Eis que, vou lá, eis o milagre do smartphone. Não é verdade? E aviões a jatos, aviões pesando centenas de toneladas, se deslocando no ar a uma velocidade de quase 1.000 km por hora. Coisa esquisita isso, né? E submarinos nucleares singrando as profundezas dos 7 mares, indo em regiões onde o homem jamais foi. Esquisito, né? Alucinação. O homem chegando na Lua, né? Pisando no solo lunar. Coisa estranha também, coisa absurda, né? No entanto, a ciência fez tudo isso. E olha que eu não falei em código genético, genética, genes, engenharia genética, edição genética. Isso seria demais para o século XIX. Nós estamos no século XXI e ainda é demais para tantas pessoas, não é verdade? Mas comente, deixe aí o que você pensa a respeito disso na aba dos comentários. Que agora já estamos caminhando para o final, né? Falta aí uns 9 minutinhos, mas dá tempo aqui tecer mais um pouquinho de conhecimento, né? A respeito do último item do capítulo 13, que se intitula O Sobrenatural e as Religiões, né? Quase todas as religiões, como nós falamos agora há pouco, se não todas, são baseadas no sobrenatural. Então, no item 18, Kardec descreve: pretender-se que o sobrenatural é o fundamento de toda religião, que ele é o fecho da abóbada do edifício cristão, é sustentar perigosa tese. Assentar exclusivamente as verdades do cristianismo sobre a base do maravilhoso é dar-lhe fraco alicerce, cujas pedras facilmente se soltam. Essa tese de que se constituíram defensores eminentes, teólogos, leva direto à conclusão de que em breve tempo já não haverá religião possível, nem mesmo a cristã, desde que se chegue a demonstrar que é natural o que se considerava sobrenatural, visto que, por mais que se acumulem argumentos, não se logrará sustentar a crença de que um fato é miraculoso depois de se haver provado que não o é. Ora, a prova existe de que um fato não constitui exceção às leis naturais, logo que pode ser explicado por essas mesmas leis e que, podendo reproduzir-se por intermédio de um indivíduo qualquer, deixa de ser privilégio dos santos. O de que necessitam as religiões não é do sobrenatural, mas do princípio espiritual, que erradamente costumam confundir com o maravilhoso e sem o qual não há religião possível. Que bonito, gente! Que lúcido! Olha, cada vez mais eu não me canso de admirar Allan Kardec. Que lúcido! Olha o que Kardec está dizendo aqui, ou melhor dizendo, escreveu. Faláramos há pouco que toda religião tem por base um milagre, e é verdade. Aqui Kardec aludindo que toda religião tem que mudar, tem que evoluir, e entender que de fato nenhuma delas é baseada no milagre. E é óbvio, uma vez que o milagre não existe. Talvez a doutrina espírita, aí eu não sou um especialista em teologia, eu não sou um especialista em história das religiões, mas talvez a doutrina espírita seja essa primeira religião que tenta fazer uma... Não digo religião, porque de fato a doutrina não é, ela tem aspectos religiosos. Mas considerando a doutrina espírita como religião, que também não tem problema nenhum, ela talvez seja a primeira
que esteja tentando modificar, que esteja tentando evoluir esse conceito e entender que não, a doutrina espírita não há como religião também, nem como filosofia e muito menos como ciência, ela não é embasada em milagres, pelo simples fato, pela simples premissa de que realmente os milagres não existem, pois eles são explicados sim por outras leis, as leis do magnetismo, as leis da física, da química, da biologia, da astronomia, da geologia e de muitos outros princípios científicos, alguns até que hoje não se conhece ao certo, não se sabe bem, mas que posteriormente serão analisados e serão checados e serão verificados. Eu acho que tenho certeza que a doutrina espírita ela está assim, na vanguarda dessa descoberta, desse desenrolar dos fatos, dessa retirada do véu, do místico, do supersticioso, do maravilhoso, e nos fazer entender que a doutrina espírita é algo maravilhoso, sim, milagroso, não, porque ela é natural. Tudo nela são coisas da vida, coisas desse universo maravilhoso criado por um e único Deus, que é a sabedoria suprema. Continuando aqui no item 18, né? Que fala sobre o sobrenatural e as religiões, Kardec escreve: o Espiritismo considera de um ponto mais elevado a religião cristã, dá-lhe base mais sólida do que a dos milagres. As imutáveis leis de Deus a que obedecem assim o princípio espiritual como o princípio material. Essa base desafia o tempo e a ciência, pois que o tempo e a ciência virão sancioná-la. Olha só, esse casamento do princípio espiritual com o princípio material, que é muito importante, e a ciência espírita bate nessa tecla desde o seu advento em 1857. Talvez o desentendimento, talvez essa briga entre a ciência positiva de um lado e a ciência espírita de outro, seja porque, principalmente no lado da ciência positiva, ela não quer aceitar o elemento espiritual. Ela não quer aceitar e não quer reconhecer que o princípio espiritual representa uma panaceia, um leque imenso de fenômenos até então desconhecidos, mas que pertencem ao rol daquilo que é natural, da natureza, mais do âmbito espiritual. Falta a ciência e todos reconhecemos que realmente o universo ele é matéria e espírito, ou energia e espírito, como queiram, e acima de tudo está Deus, que é o Criador. E se eu tenho de um lado a dimensão espírito e de um outro, e o outro é só um termo, a dimensão matéria, e tudo que se designa e afeta a matéria, e se eu sei que há um encontro entre espírito e matéria, e que desse encontro nasce todas as possibilidades, todas as probabilidades. Reflitam carinhosamente sobre isso. Kardec continua, no item 18, escrevendo: Deus não se torna menos digno da nossa admiração, do nosso reconhecimento, do nosso respeito, por não haver derrogado suas leis grandiosas, sobretudo pela imutabilidade que as caracteriza. Não se faz mister o sobrenatural para que se preste a Deus o culto que lhe é devido. A natureza não é de si mesma tão importante que dispense se lhe acrescente, seja o que for, para provar a suprema posteridade? Tanto menos incrédulos topará a religião, quanto mais a razão a sancionar entre todos os pontos. O cristianismo nada tem que perder com semelhante sanção. Ao contrário, só tem que ganhar. Se alguma coisa o há prejudicado, na opinião de muitas pessoas, foi precisamente o abuso do sobrenatural e do maravilhoso. Olha, quanto a isso, eu só tenho a dizer o seguinte: quando se estuda física, as leis da física. Ai, desculpa. Obrigado.
Quando se estuda as leis da física, da química, da biologia, da geologia, da astronomia, quando se estuda a lei da gravidade, quando se estuda o átomo, quando se estuda uma galáxia, um planeta, vê-se a diligência de Deus, vê-se indubitavelmente e inquestionavelmente o poder absoluto e infinito de Deus. Só Deus mesmo para criar leis que possibilitam o aparecimento do elétron, do próton, do nêutron, dos quarks, do neutrino, de todas as partículas que compõem o modelo de partículas elementares. Só um Deus mesmo, infinito, bom e único e onipotente, pode ter feito sóis, estrelas, a tessitura do espaço e do tempo e a criação de algo que é extraordinariamente infinito a tudo, a vida, em todas as suas características. Isso por si só, sem necessidade de devaneios, sem necessidade da aquisição de milagres. A aquisição de milagres, o próprio rótulo de milagres vem da nossa mente imperfeita e ignorante. Deus não precisa disso. Deus é grandiloquente, Deus é infinito, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E ele fez o que fez, da maneira que ele fez, porque é a maneira correta, é a maneira inteligente, é a maneira com que, se ele fez o que fez, desde a tessitura do espaço-tempo até o desenvolvimento de galáxias, de sistemas solares, de planetas, e planetas que abrigam vida, vida que começa da duplicação de moléculas e que vão avançando, avançando, evoluindo, evoluindo, até se tornar nós, seres humanos conscientes, que um dia aprenderam a discutir, a percrustar e a questionar sobre o próprio universo. Como Deus é maravilhoso. Como Deus é maravilhoso. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. E assim nós terminamos mais uma aula. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aí o seu gostei. Se não gostou, deixa o seu não gostei. Diga aí por quê, mas só se você quiser. Use a aba de comentário. Tem uma pandemia lá fora, não esqueça disso ainda. E novas variantes surgindo aí. Cuidado, cuidado mesmo, com muito carinho. A vida é algo tão preciosa. Não desperdice por bobagens, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima.